Tem uma pergunta aqui de um colega médico. Ele pergunta o seguinte: sou colega médico, estou com um paciente de suspeita de doença autoinflamatória. Quais seriam os marcadores feitos comercialmente para se chegar a um diagnóstico mais preciso? Realmente é difícil, né, você chegar a um diagnóstico de doença autoinflamatória, porque a doença autoinflamatória ela tem uma característica de semelhança muito grande com as doenças reumáticas. Então a gente às vezes tem aqueles sintomas de doenças reumáticas, aquela coisa toda, e pensa numa doença reumática de alta agressão, e quando vai pedir os marcadores, tudo vem negativo, e realmente a gente pensa na possibilidade de doença autoinflamatória, apesar da doença autoinflamatória ser mais comum em crianças, né? Mas existe também em adultos. Né? Só para definir um pouquinho melhor, para que a gente possa até melhorar o seu raciocínio, a doença autoinflamatória ela não é uma doença do sistema imunitário adaptativo ou adquirido. Tá? Ou seja, por isso que a doença reumática, que é ligada ao sistema imunitário adaptativo adquirido, ela se manifesta depois da adolescência. A doença autoinflamatória ela se manifestaria mais na infância, porque ela estaria ligado mais ao sistema imunitário inato, tá? A atividade imunitária do sistema que a gente nasce com ele, sistema imunitário inato, que às vezes eu vou falando em termos mais técnicos aqui, mas eu vou complementando com palavras mais simples para que também esse vídeo sirva para os pacientes não médicos, né, e não da área de saúde. Até para um melhor entendimento, essas explicações que nós vamos conversar agora não podem ser refletidas exatamente em exames, tá? Mas, só para que você entenda a fisiopatologia, é bom a gente enriquecer a internet com isso. A doença autoinflamatória ela pode ser dividida em vários grupos, né? Primeiro, o grupo da deficiência relativa aos inflamossomos, onde mexe com as células granulocíticas, onde principalmente você tem um aumento exacerbado da atividade de duas interleucinas, né? A interleucina 1 beta e também a interleucina 18. Então, quando a gente tem essa interação desses inflamossomos, dessa atividade granulocítica com o aumento da atividade dessas interleucinas, então a gente acaba tendo então as manifestações autoinflamatórias. Outro grupo também que está relacionado às doenças autoinflamatórias é o aumento do interferon do tipo 1. Ou seja, o interferon do tipo 1 aumenta a atividade celular e, consequentemente, a destruição de tecidos, né, pelo corpo. Existe também uma situação que é a hiperativação do fator de transcrição inflamatório NF-kappa-beta. Então, quando a gente tem uma atividade inflamatória aumentada por causa desse fator de transcrição, isso também pode levar a uma doença inflamatória. Uma outra situação também que pode estar relacionada a essa doença autoinflamatória é a alteração no citoesqueleto de actina, ou seja, quando a sua célula ela perde essa estrutura que mantém ela de uma forma estável. Então, essa alteração nesse citoesqueleto de actina pode também induzir a resposta imunológica autoinflamatória, fazendo com que as células do sistema imunitário inato eles ajam com mais intensidade. E existe também um outro fenômeno chamado misfold protein, né, que em inglês é a desestruturação incompleta das proteínas, ou seja, a partir do momento que você tem a morte celular e, consequentemente, a liberação dessa célula pelo nosso sistema, pelos nossos lixeiros, né, pelo nosso sistema imunitário, essa desestruturação inadequada da proteína faz também com que haja uma indução de resposta inflamatória. Então, infelizmente, para tudo isso ainda não tem metodologia comercialmente disponível. Tem muita gente boa, muita gente séria, desenvolvendo pesquisas na área, tentando ver se a gente consegue desenvolver uma metodologia diagnóstica mais específica para as doenças autoinflamatórias, até porque nós sabemos que a doença autoinflamatória é um conceito novo, é um conceito recente, que muito pouco se sabe. Antigamente, quando você pegava um paciente com doença autoinflamatória, você dizia que era um paciente com doença reumática soro negativa, ou seja, não tinha positividade para nada. E hoje a gente sabe que não é bem assim, existe toda uma fisiopatologia, todo um movimento imunológico envolvido nisso. Tá? Mas, infelizmente, o que a gente tem hoje são aqueles marcadores inflamatórios, VHS, proteína C reativa, né, e alguns outros, que mostram realmente uma inflamação inespecífica e na forte suspeita de acordo com os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, ou seja, o paciente que tem doença inflamatória, ele tem características peculiares. Nós temos, inclusive, uma playlist sobre doenças autoinflamatórias com febre. Existem também as doenças autoinflamatórias sem febre, que eu vou
gravar mais vídeos sobre elas, mas pelo menos dá uma ideia se poderia se encaixar numa doença inflamatória dessa. E se tiver uma forte indicação diagnóstica, você pode então pedir os testes de avaliação genética, os testes do genoma humano, do genótipo, do exoma, né? Ou seja, são testes que você poderia tentar identificar determinadas porções genéticas que poderiam então nos direcionar a um diagnóstico mais preciso e fechar então a doença que está em atividade naquele paciente, tá bom? Espero ter te ajudado, me desculpe não poder falar mais sobre isso, mas que realmente a gente fica um pouco rendido em relação a um diagnóstico mais preciso. Muito obrigado pela sua pergunta, um abraço, obrigado, conte com a gente.